Armas biológicas são bactérias, vírus, fungos ou toxinas elaboradas para ter algum efeito nocivo sobre o organismo humano. Utiliza diferentes meios para se dissipar, como a água, o ar ou os alimentos. Após a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola de estirpe aviária começou a se espalhar em pleno momento que os soldados voltavam para seus continentes. O nome do causador dessa, que foi uma das mais mortíferas pandemias da história da humanidade, que dizimou de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo inteiro entre 1918 e 1919, foi o subtipo H1N1 do vírus influenza A, ou seja, o mesmo vírus que temos hoje, mas com uma breve mutação genética por ser de estirpe suína. A síndrome de imunodeficiência adquirida também é uma doença fabricada para ser usada como arma biológica. Depois do contágio, a doença ataca o sistema imunológico humano e a partir desse momento as vítimas estão vulneráveis a qualquer doença. Nessas condições, até um resfriado comum pode ser fatal. Jacob Siegel, professor de biologia da Universidade Humboldt na antiga Alemanha Oriental, acredita que a AIDS foi sintetizada no Instituto Militar de Pesquisa de Doenças Infecciosas de Fort Detrick, em Maryland, a sede do Programa de Guerra Química e Biológica dos Estados Unidos. O doutor argumenta que a geração espontânea do vírus, ou seja, a teoria do pulo entre as espécies, contradiz todas as teorias conhecidas sobre a evolução dos organismos vivos ao longo do tempo. O presidente da Namíbia, Sanu Joma, já declarou à agência France Press, durante a Convenção de Genebra, na Suíça, em janeiro de 2000, que o HIV é fabricado pelo homem e não um agente biológico natural, onde os africanos são só suas vítimas e não os causadores. A queniana Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz em 2004, também já reiterou que a AIDS é uma doença criada deliberadamente. Mas se isso não existisse, por que os Estados Unidos teriam invadido o Iraque em 2003, já que o pretexto foi que Saddam Hussein estava fabricando armas biológicas? Entre os germes mais conhecidos como provável criação humana estão o carbúnculo ou antraz, o vírus da varíola, do HIV, do H1N1, do ebola, a bactéria do botulismo, da peste bubônica e da tularemia. Isso pode ter ocorrido propositadamente ou acidentalmente no decorrer de pesquisas para desenvolver novos tratamentos ou vacinas. Mas por que vacinar a população contra a varíola, uma doença erradicada desde 1978, sabendo que a vacina tem efeitos colaterais sérios? Por que ainda existe estoque desses vírus armazenados? Oficialmente, os dois únicos países que possuem são os Estados Unidos e a Rússia, mas nada comprova que não podem estar também em mãos alheias. A verdade é que o uso de armas biológicas, sob a aparência de uma doença natural, dá a facilidade de desmentir um hipotético uso. Assim, uma guerra biológica poderia começar sem que a sociedade percebesse. Isso eles não querem que você saiba, mas agora você vai saber a verdade.